Olá, hoje eu quero fazer um balanço inicial da nova guerra entre Israel e o movimento de resistência islâmica, o Hamas, a terceira desde que o principal grupo fundamentalista palestino assumiu o controle da faixa de Gaza em 2007. E esta nova guerra começou com o maior ataque a Israel desde a guerra do Yom Kippur, o Dia do Perdão, 50 anos atrás. O ataque terrorista precisa ser condenado em termos firmes e fortes. Ao atacar e matar civis inocentes, o Hamas cometeu atos que caracterizam o terrorismo. Sem querer justificar o ataque, apenas para entender o que motiva o Hamas, é preciso pensar na impotência dos palestinos. É um gesto de desespero diante do abandono das negociações de paz pela direita israelense, do bloqueio de Gaza há 16 anos e do agravamento da situação desde a ascensão ao poder no fim do ano passado do governo mais extremista da história de Israel, extremista de direita, com a clara intenção de ampliar as colônias e anexar a Cisjordânia ocupada. Isso aumentou a violência na Cisjordânia e na esplanada das mesquitas em Jerusalém. Aumentou também a agressividade dos colonos israelenses, que parecem querer expulsar os árabes, querem mesmo expulsar, e houve ainda o reconhecimento de Israel por países árabes, isolando o movimento nacional palestino. O gesto de desespero, a expressão gesto de desespero, não significa que o Hamas não tenha uma estratégia, quer se apresentar como representante legítimo do povo palestino e provocar uma reação tão violenta que abale o prestígio internacional de Israel. O ataque bombardeia o chamado Novo Oriente Médio, um projeto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e também do ex-presidente norte-americano, então presidente norte-americano Donald Trump, que levou ao estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão e o Marrocos. Agora havia uma negociação entre Israel e a Arábia Saudita suspensa indefinidamente por causa da guerra. Os países árabes não aceitaram a criação do Estado de Israel em 1948, rejeitaram a decisão da ONU que dividiu o território histórico da Palestina num país árabe e um judeu e iniciaram esta guerra sem fim. Com exceção do Egito e da Jordânia, que fizeram uma paz com Israel, o Egito em 1978, a Jordânia em 1994, os outros países árabes não reconheciam Israel, e a expectativa do movimento nacionalista palestino era que esse reconhecimento só viria com a solução do problema palestino, a criação de uma pátria para o povo palestino. O ataque do Hamas atinge em cheio as negociações entre Israel e a Arábia Saudita e o Novo Oriente Médio. E a quem interessa melar as negociações entre israelenses e sauditas? Ao Irã, que financia o Hamas e o Hezbollah, a milícia fundamentalista xiita libanesa, que disparou foguetes do sul do Líbano contra o norte de Israel. Dá para fazer um paralelo com a guerra do Yom Kippur, 50 anos atrás, a mais violenta entre árabes e israelenses, mas aquela foi uma guerra entre exércitos regulares, sem ataque direto à população civil. Agora, o ataque à população civil dentro do território israelense só pode ser comparado ao que aconteceu na Guerra da Independência de Israel em 1948 e foi até o início de 1949. As últimas guerras árabes israelenses eram travadas nos territórios ocupados, como, por exemplo, as guerras entre Israel e o Hamas. Desta vez houve uma invasão terrestre ao território de Israel. O Hamas tomou reféns que pode usar em trocas de prisioneiros ou como escudos humanos para dificultar a retaliação israelense. Dá também para comparar com os atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. Houve um fracasso formidável da inteligência de Israel e aliados, principalmente dos Estados Unidos, que não detectaram um ataque que exigiu meses de preparação. Como nos Estados Unidos, os terroristas levaram a guerra, neste caso travada nos territórios árabes ocupados, para dentro do território inimigo. A ideia era essa no 11 de setembro e agora também. A única solução para a guerra é um acordo de paz com a criação de um país para os palestinos. Anexação pura e simples
da Cisjordânia ameaça a democracia em Israel. Como a natalidade dos árabes é maior, em algumas décadas os judeus poderiam virar minoria dentro do Estado de Israel, teriam que impor um regime segregacionista, como o apartheid na África do Sul, relegando os árabes a cidadãos de segunda classe, ou promover uma purificação étnica, expulsando os árabes do território israelense. A alternativa a um acordo de paz é esta guerra sem fim. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, me siga leia o meu blog, Globalização em Crise, onde tenho escrito sobre a guerra. Me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau.